Olá, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. É o que prevê a reforma da Previdência, que oficialmente deve ser apresentada na próxima quarta-feira ao Congresso Nacional. Mas há quem diga que a reforma já chegou à Câmara na semana que passou, na forma de uma medida provisória, que prevê a revisão de benefícios para verificar possíveis fraudes. Na primeira votação do ano, deputados aprovaram em plenário um projeto de combate ao terrorismo e medidas provisórias. Uma delas autoriza a transferência de imóveis do INSS para a União. E você vai ver também. Questionado por deputados na comissão externa de Brumadinho, o presidente da Vale do Rio Doce admite que o monitoramento não funcionou e que ainda não sabe as causas do rompimento da barragem. Um requerimento que cria uma CPI para investigar a tragédia no município mineiro deve ser lido em plenário na próxima semana. Arte, design, obras-primas. A visita guiada pelos salões e corredores do Legislativo Federal mostra que o Palácio do Congresso é também um museu de preciosidades. Há quem diga que parte da reforma da Previdência chegou ao Congresso na semana que passou, na forma de uma medida provisória. É a MP que prevê a revisão de benefícios para verificar possíveis fraudes e que vai ser analisada primeiro pelos deputados. Enquanto a proposta oficial não chega, o presidente da Câmara discute a reforma com os governadores. No texto da reforma, que está previsto para chegar na próxima quarta-feira, a idade mínima deve ficar em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. As bancadas da Câmara já se articulam com argumentos favoráveis e contrários às mudanças. Câmara dos Deputados, quarta-feira, 13 de fevereiro. A reunião aqui é preparatória para algo que todos sabem virá: uma proposta de reforma da Previdência. PSB, PCdoB e PDT, três partidos de esquerda, estão tentando construir uma posição em um discurso só. Queremos discutir essa linha de corte, queremos discutir um modelo que realmente defina direitos e garanta os mesmos para quem já tem muito poucos e que, claro, garanta a participação de todos nesse processo de discussão. Na sala ao lado, a bancada militar na Câmara dos Deputados. Nossa primeira reivindicação é que não seja pautada a Previdência dos militares junto com a reforma da Previdência dos civis e iniciativa privada. Porque vão acabar, obviamente, querendo repassar para os militares as mesmas condições que está sendo passada para os civis. Horas depois, foi a vez da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Mais de 100 entidades e 70 deputados marcando posição. Que haja uma reforma ampla, geral e restrita, como gosto de falar, que atinja todas as categorias, que cada um dê a sua parcela de contribuição, para que assim fique menor, o peso sobre as costas dos aposentados do regime geral. O fato é que o texto da reforma está pronto, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Faltam apenas alguns ajustes para que seja enviada aqui ao Congresso Nacional. São necessários pelo menos 308 votos para aprová-la no plenário. É claro que cada um tem uma ideia diferente. Nós vamos ter que ter a capacidade de, ao receber a reforma proposta pelo governo, debater a exaustão, recepcionando todas as ideias, todas as sugestões que têm um caráter não de obstruir, mas tentar construir algo bom para o futuro do país, seja vindo de onde for. 871. Esse é o número da proposta que já está em debate no Congresso. A medida provisória 871. Ela propõe a revisão de diversos benefícios do INSS. A ideia é fazer um pente fino naquilo que o governo paga. Além disso, o texto cria novas regras para quem quiser ter acesso aos benefícios. Existe um índice de fraudes muito grandes, principalmente na aposentadoria rural, já que são sindicatos que atestam se o trabalhador trabalhou ou não no campo durante aquele período e, portanto, você tem muitos acordos escusos do tipo o sindicato fornecer aquele atestado como se o trabalhador tivesse trabalhado, ele não trabalhou e ele passa, em contrapartida, parte da aposentadoria que ele recebe para o sindicato que atestou falsamente seu trabalho. A proposta recebeu 578 emendas. Essas são apenas sugestões de mudanças no texto. 44% delas vieram do PT, o Partido dos Trabalhadores.
No ranking dos que mais apresentaram emendas está o deputado Paulo Pereira da Silva. Para ele, a reforma da Previdência já começou com a MP 871. Quem estava atento, que é o meu caso, fez emendas. Eu fiz 17 emendas na medida provisória para que a gente possa modificar essa medida provisória para fazer com que ela não mexa e não tire direito dos trabalhadores e especialmente dos aposentados. 9 partidos não atingiram a cláusula de desempenho nas últimas eleições e perderam o direito ao fundo partidário e à propaganda eleitoral. Para continuar sobrevivendo, parte das legendas viabiliza a fusão com outros partidos. Outras liberaram os parlamentares para buscarem outras filiações. A repórter Cassiana Tormin foi saber como anda essa movimentação aqui na Câmara. 31 deputados que tomaram posse no dia 1º de fevereiro integram partidos que não cumpriram a cláusula de desempenho. A regra exige que o partido eleja pelo menos 9 deputados em 9 estados, ou que obtenha pelo menos 1,5% dos votos válidos para deputado federal em pelo menos 9 estados, tendo no mínimo 1% de votos em cada um deles. 9 partidos elegeram deputados, mas não atingiram a cláusula de desempenho. Democracia Cristã, Patriota, PCdoB, PHS, PMN, PPL, PRP, PTC e Rede. Sem atingir a cláusula de desempenho, o partido perde os recursos do fundo partidário e o tempo da propaganda gratuita no rádio e na televisão. E tem implicações também na atuação do partido aqui na Câmara. Para evitar prejuízo na atuação parlamentar, deputados que integram os partidos atingidos pela nova regra avaliam a possibilidade de mudar de legenda. É o caso do deputado Zé Vitor, eleito pelo PMN de Minas Gerais. Isso me obriga também a me reposicionar aqui na casa para buscar mais espaço, buscar participar de comissões que tem mais a ver com o meu perfil. E isso não seria possível no PMN e também até mesmo a questão de representatividade, porque o fato de não ter atingido a cláusula de desempenho, ela não nos permite ter uma liderança. No caso, fomos eleitos eu, Marina, do Piauí, e o Benes, do Rio Grande do Norte. O presidente nos liberou, disse que não ia fazer nenhuma fusão, que a gente ficasse à vontade para procurar outro partido. Alguns partidos já anunciaram a fusão. O Patriota incorporou o PRP e vão ter juntos 9 deputados. O PCdoB incorporou o PPL, totalizando 10 deputados, e o Podemos incorporou o PHS e vão ter juntos 17 deputados. Outro deputado do PTC, que também foi atingido pela cláusula de desempenho, acredita que a nova regra que passou a valer nas últimas eleições é positiva. Se é possível incorporações é porque há possibilidades de entendimento, de compreensão entre os seus membros, sejam de partido A, B ou C, para que a gente tenha realmente uma agremiação com uma boa representatividade e desempenhando o seu papel aqui no Parlamento Brasileiro. Outros parlamentares aguardam a definição da Justiça Eleitoral. A Rede, partido da deputada Joênia Wapichana, que também não atingiu o número de votos da cláusula de desempenho, questiona se poderá se juntar a outra legenda, porque a Rede tem 3 anos de criação e a lei exige 5 anos para a fusão partidária. Nós vamos estar fazendo um congresso agora em março, né? E colocar a situação, como é que o partido vai se manter, né? Na semana que passou, foi realizada a primeira votação do ano no plenário da Câmara dos Deputados. Foram aprovados um projeto de combate ao terrorismo e 2 medidas provisórias. Uma delas trata da transferência de imóveis do INSS para a União. A repórter Dini Moraes acompanhou. A primeira medida a entrar em votação foi a que traz várias mudanças relacionadas a imóveis públicos federais. Mas antes de chegar ao plenário, os parlamentares incluíram alterações, como no tamanho dos parques nacionais. Aí, muita gente não concordava. O que acabou entrando em votação foi o texto original do governo. Mas ainda havia discordância sobre a possibilidade de os prédios e terrenos do INSS e a antiga rede ferroviária federal serem transferidos para a União. Assim, passam a ser administrados pelo governo federal e podem até ser vendidos. Nós não podemos permitir
que o regime geral da Previdência Social, que já é deficitário, deixe de constar com investimento em imóveis. Eu duvido se os senhores e senhoras parlamentares, especialmente aqueles mais bem aquinhoados, se quando tem um dinheiro para investir a longo prazo, se não vão investir em imóveis. A União precisa ter esses imóveis, fazer dinheiro desses imóveis e olha, uma expectativa aí que no mínimo 6 bilhões de reais sejam arrecadados hoje com imóveis que na prática são elefantes brancos. Então é preciso, sim, que o artigo 22 da medida provisória seja mantido e aprovado para que nós consigamos seguir a recomendação do Tribunal de Contas da União até que, enfim, nessa casa, com responsabilidade, consigamos aprovar a reforma da Previdência. A medida provisória foi aprovada. O texto também permite que o governo doe imóveis a organizações religiosas e instituições beneficentes ou de assistência social. Hoje, essas doações de imóveis públicos só podem ser feitas a estados e municípios e iniciativas com participação pública voltadas para programas habitacionais de regularização fundiária. Outro ponto. Clubes esportivos que ocupam imóveis públicos desde antes de 1988 poderão ter prorrogada essa ocupação sem passar por licitação e também terão desconto de 50% para pagar o que devem aos cofres públicos por causa dessa ocupação. Para finalizar, vamos destacar mais um ponto. O texto ainda permite a venda de imóvel da União com desconto de 25% se quem for comprar for pagar à vista. O plenário aprovou também outra medida provisória, a que estende até o final de março o prazo para que servidores públicos contratados antes de 2013 possam aderir à FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. As duas medidas provisórias agora vão para análise do Senado Federal. Bloquear imediatamente bens de quem é acusado ou investigado por terrorismo ou qualquer atividade ligada a esse crime. Ou seja, fazer com que essas pessoas ou empresas fiquem sem dinheiro o quanto antes. E detalhe, o banco não pode avisar que o dinheiro está sendo bloqueado. Isso poderá ser feito a pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou de autoridade estrangeira. Mas a grande polêmica não era o bloqueio em si, mas a possibilidade de ser aplicado pelo governo brasileiro a movimentos sociais. Nós não temos motivos para estabelecermos qualquer confiança no governo Bolsonaro acerca deste tema, porque o governo tem agido contra os movimentos sociais. Lá na França agora nós estamos atingindo quase 10 semanas dos coletes amarelos, com manifestações de rua, enfrentamento policial. Imaginou classificar todo mundo de terrorista? 300 mil pessoas? Isso é uma insanidade. Quando o MST ficou bravinho porque a Dilma estava sendo empichada, disse que ia sair entrincheirados e armados. Isso não é um movimento social, isso é um movimento, é um braço terrorista do PT, do PSOL e de todos os partidos de esquerda aqui no Brasil. Não há criminalização de movimento social. O projeto estabelece rito de procedimento e apenas isso. Depois de muita negociação, o trecho que permitia ao governo brasileiro fazer bloqueio de bens sem ordem judicial foi retirado do texto, o que possibilitou a aprovação da proposta. Para salvaguardar e preservar direitos fundamentais do cidadão, eu acho que conseguimos evoluir no melhor texto para deixar o Brasil bem posicionado em termos de legislação de combate ao terrorismo, sem gerar nenhum tipo de vulnerabilidade ao cidadão aqui no Brasil. O plenário ainda rejeitou por unanimidade uma medida provisória, a que previa a criação de uma agência reguladora para os museus brasileiros. O texto foi editado pelo ex-presidente Temer e foi criticado por especialistas durante debates na comissão mista de deputados e senadores que avaliou a proposta antes de chegar ao plenário. Daqui a pouco, na revista da Câmara. Requerimento que cria uma CPI para investigar a tragédia no município mineiro deve ser lido em plenário na próxima semana. Arte, design, obras-primas. Na visita guiada pelos salões e corredores do Legislativo Federal, quem vem a Brasília descobre que o Palácio do Congresso é também um museu de preciosidades. Eu volto já. Na
semana que passou, os deputados definiram que a tragédia em Brumadinho será o tema da primeira comissão parlamentar de inquérito da nova legislatura. A criação da CPI foi autorizada pelo presidente Rodrigo Maia e depende agora da leitura do requerimento em plenário. Também foi protocolado um outro requerimento para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, com a participação de deputados e senadores. O pedido de criação da CPI foi feito pelo PSDB, Democratas e PSL e contou com a assinatura de 194 deputados. Depois de instalada, a comissão terá um prazo de 120 dias para concluir os trabalhos de investigação. Se necessário, o prazo pode ser prorrogado por mais 60 dias por deliberação do plenário. A prioridade é, de fato, descobrir quem são os culpados e, junto com isso, obviamente, elaborar uma legislação que dê mais segurança para esse tipo de atividade. Eu espero que em breve a gente possa instalar a CPMI. Ela é evidentemente mais forte do que uma CPI. A CPI individualizada, uma na Câmara e uma no Senado, vão escutar as mesmas pessoas 2 vezes, tem um gasto maior, o resultado dela vale para uma casa, não vale para outra. Então vamos unificar isso, que é um trabalho mais bem feito, e com o crime que foi cometido, a população de Minas espera resultado e não disputa partidária. O presidente da mineradora Vale do Rio Doce, Fábio Schwartzman, esteve na comissão externa da Câmara dos Deputados sobre Brumadinho e disse que a companhia foi surpreendida pelo deslizamento. Schwartzman afirmou que até hoje não sabe o que causou o derramamento de rejeitos de minério, que provocou a morte de 166 pessoas. 155 seguem desaparecidas. Fábio Schwartzman enumerou para os deputados da comissão que acompanha o desastre de Brumadinho ações que a Vale tem tomado para apoiar as vítimas, reparar os danos e prevenir novos acidentes. Disponibilizamos helicópteros, equipamentos, ambulâncias, leitos. Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance nessa direção. Adicionalmente, para atendimento às famílias, a Vale, como os senhores sabem, anunciou e está concedendo, isso já está em fase adiantada, uma doação de R$100 mil para cada uma das famílias atingidas que têm vítimas no acidente. O presidente afirmou que a empresa não sabia do risco da barragem. Passados essas semanas desde o acidente, nós continuamos sem saber os motivos que causaram o acidente. Tudo e todas as informações que nós possuímos e que nos eram enviados pelos técnicos da Vale, demonstravam que não havia qualquer perigo iminente. As autoridades contestaram as afirmações. Independentemente das causas, independentemente de qualquer outro fator, a Vale é a responsável pela indenização das vítimas, dos familiares e dos atingidos. E também é responsável pela indenização integral do meio ambiente, independentemente de quem tenha sido o servidor, o diretor, o responsável por essa situação. Apesar da carta e das declarações de boas intenções que a todo momento insiste em dar, não tem se refletido de uma forma mais efetiva na mesa de negociações. Aproveito aqui a presença do presidente da Vale para sugerir que a Vale cumpra com as suas obrigações e pague as multas dos órgãos ambientais. Relembro a todos que a Samarco não pagou nenhuma das 26 multas aplicadas pelo IBAMA desde 2015. Eu abro mão de 1 minuto do meu tempo para prestar sua homenagem às vítimas de Brumadinho. – 28 deputados se inscreveram para questionar tanto o presidente da Vale como as autoridades. O plano de ação e emergência previa que, em caso de rompimento de barragem, as áreas de refeitório e administrativa seriam destruídas. Isso é verdade? Eu quero perguntar ao presidente da Vale se ele diz que ele não tem responsabilidade, que a Vale não deve ser punida pelo assassinato de Brumadinho. Eu queria saber, então, quem deve ser punido. O presidente da Vale respondeu perguntas durante mais de 4 horas. Eu digo acidente porque é o que eu sei nesse momento. Mas isso será apurado. A maior prova que nós não tínhamos a menor ideia de que estava com problema aquela barragem é o gerente que estava lá e que tem a responsabilidade pela operação, ele morreu.
Você acha que se eles tivessem a menor noção de que algo poderia acontecer, ele estaria lá esperando isso acontecer? Quando eu digo que é uma surpresa mesmo, não é outra coisa. Por isso que foi tão rápido, por isso que o sistema não funcionou. Para os deputados, as respostas foram insuficientes. Na próxima semana, a comissão volta a se reunir para apurar responsabilidades e discutir medidas para evitar novas tragédias. Através dessas audiências, definir com clareza na nova legislação quais as responsabilidades de cada um, porque ficou claro que parece que ninguém é responsável por o que está acontecendo no Brasil com a mineração. Na semana que passou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, considerou que houve omissão do Congresso Nacional ao não criar uma lei que torne crime os atos de homofobia, o que inclui discriminação e agressões contra homossexuais e transexuais motivadas por preconceito. Foi durante o julgamento de 2 ações que pedem a criminalização da homofobia e da transfobia. O STF deve retomar o julgamento na próxima quarta-feira, com a conclusão do voto do relator, Celso de Mello, e com o entendimento do ministro Edson Fachin, relator da outra ação. Arte, design, obras-primas. Na visita guiada pelos salões e corredores da sede do Poder Legislativo, quem vem a Brasília descobre que o Palácio do Congresso Nacional é também um museu de preciosidades. A repórter Mariana Monteiro mostra para você. Basta dar uma voltinha para ter certeza. A Câmara dos Deputados guarda em seus salões e corredores um acervo importante de obras de arte. Os móveis foram projetados por grandes arquitetos brasileiros e internacionais. Eu estou aqui com o Marcelo Sá, que é o diretor do Museu da Câmara, e ele vai dar detalhes sobre algumas das obras de arte mais importantes daqui do espaço, que é o Salão Verde, que é por onde os deputados entram no plenário, é onde ficam os jornalistas, então é um espaço nobre da casa. Marcelo, vamos começar aqui por esse painel do Atos Bulcão, que é uma coisa linda. Ele não é original daqui do projeto do Palácio. E nos primeiros anos de ocupação aqui da casa, houve muita utilização desse espaço. Então essa área foi utilizada para fins administrativos, com a construção de gabinetes e outros usos. Então o Oscar Niemeyer foi chamado para propor uma solução aqui para esse espaço. E a solução que ele encontrou foi de estender a área útil do palácio. O Oscar Niemeyer ele convidou o Atos Bulcão, que era um grande artista e também amigo dele, para que fizesse uma obra, uma intervenção aqui nesse espaço. E o Atos Bulcão chegou a essa proposta, que é uma obra em azulejaria, que na verdade ela tem apenas 4 padrões que se repetem, e durante a colocação desses azulejos ele permitiu que os operários dispusessem esses padrões como bem entendesse. É como se um vendaval estivesse passando e a gente pode imaginar papéis voando nesses padrões que se criaram. Vamos ali então agora para uma outra obra aqui desse Salão Verde, que é de ninguém menos do que de Cavalcante, um dos grandes pintores brasileiros, um dos grandes pintores do modernismo. De Cavalcante é um dos maiores pintores brasileiros, é um grande poeta do modernismo, participou da Semana de Arte Moderna de 22. Agora a gente está aqui no Salão Nobre, que é também uma das entradas do Congresso Nacional e onde o presidente da Câmara costuma receber autoridades estrangeiras. E aqui também, né, Marcelo, tem algumas das obras muito importantes. Por exemplo, esse vitral é da Mariane Peretti. Essa obra ela foi feita, também não faz parte da ambientação original do Palácio, ela é dos anos 70, mais precisamente de 1977. E ela cumpre uma importante função aqui de enriquecer e ambientar esse espaço, como você falou, que é o salão literalmente nobre aqui da casa. Essa obra, esse vitral específico, se chama Pasífae, ele faz referência a uma personagem da mitologia grega, que é a mãe do Minotauro. Ela tem uma circunstância interessante, que ela é um vitral interno. Em geral, a gente está acostumado a falar de vitrais e ver vitrais que fazem essa intermediação entre o espaço externo e o espaço interno, de deixar a luz entrar. Ele tem um jogo de cores e de luz, e ele não é inteiriço, ele tem áreas que são abertas, que permite a visão para o outro lado do painel,
e ele permite também que você contorne a obra. Vamos aqui para esse cantinho que eu estou vendo que temos uma obra de ninguém menos que Brecheret, não é isso, Marcelo? Exatamente. Essa escultura ela é de autoria do Vitor Brecheret, que é um grande escultor ítalo-brasileiro. É uma bailarina dele. Foi uma grande preocupação do Niemeyer de também pensar os ambientes internos do palácio. Então, para um palácio moderno, também tinha que ter um mobiliário à altura e um mobiliário moderno. Então, aqui ele escolheu, porque a gente tem nos desenhos dele as orientações do que ficaria em cada lugar, ele escolheu um mobiliário de grandes expoentes desse momento da arte internacional. Aqui a gente está num ponto do Salão Verde que eu acho muito interessante, porque a gente chega perto dessa mesa aqui e a gente vê o reflexo simplesmente do painel do Atos Bulcão aqui na mesa. E não é uma mesa qualquer, né, Marcelo? Não, de maneira nenhuma. É uma mesa de pedigree. Essa mesa foi criada pelo Oscar Niemeyer nos anos 70 e essas banquetas que nós estamos vendo, elas fazem parte de um conjunto e elas são fruto de uma parceria do Oscar Niemeyer com a filha dele, Ana Maria Niemeyer. Agora a gente vai aqui para uma outra sala, digamos assim, mas que continua no Salão Verde, né? E onde tem um outro mobiliário que também é de um arquiteto famoso. Sim, aqui a gente tem um conjunto muito icônico do século XX, que é o conjunto da poltrona e da banqueta Barcelona. Elas foram pensadas pelo Mies van der Rohe, que é um arquiteto alemão, que é uma grande referência tanto para a arquitetura quanto para o design no século XX. Elas foram criadas em 1929 e elas têm uma história curiosa. Assim, elas foram pensadas para o pavilhão alemão na Exposição Mundial de Barcelona, por isso esse nome. Escolhemos outro dia para fazer uma visita ao 10º andar do anexo 4 da Câmara. Ele é aberto ao público e daqui você pode ter uma visão panorâmica do Congresso Nacional lá embaixo. Neste cantinho está uma capela que nos remete àquelas casinhas das ilhas gregas. Bom, e aí a gente chega aqui dentro dessa capela que lá por fora é totalmente branca e a gente acha que vai encontrar uma capela pequenininha, branquinha. E a gente tem essa surpresa, né, Marcelo? Pois é, aqui a gente tem um vitral da Mariane Peretti e ele faz parte do projeto original aqui para essa capela. Esse projeto foi feito pelo Oscar Niemeyer em 1993 e tem uma curiosidade que no projeto ele é muito detalhista realmente de como seria esse ambiente. Então tem lá que ele seria um ambiente totalmente branco, com piso branco, as paredes brancas e a única iluminação que a gente tem aqui é a conferida pelo vitral. Dependendo do horário do dia, a luz do sol incide e causa esse reflexo interessante que, dependendo do horário, ele incide sobre o crucifixo, que também é de autoria da Mariane. E com essa obra de arte, que eu acho que é uma joia da arquitetura modernista, porque é tão pequenininha e tão surpreendente, a gente termina o nosso tour pelas obras de arte da Câmara. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Mariana. E é isso. Você pode rever a Revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!